Dando início a mais um Papo Expresso, e no tema de hoje iremos falar sobre vinho. Deguste, comemore e celebre. Eu estou recebendo hoje aqui o professor Marinho mais uma vez, mas hoje está como sommelier. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. E falar de vinho não tem tempo. A gente cria esse tempo e faz a diferença quando degusta. Com certeza. Então, para iniciarmos, já sabemos que o vinho, quando se lembra de vinho, né, é derivado da uva, mas o que realmente é o vinho? Você pode nos conceituar o que é o vinho? Segundo a Organização Internacional do Vinho, eles consideram vinho apenas o fermentado do mosto da uva. Existem outros fermentados, como de maçã, como de jabuticaba, como de caju, mas não são vinhos. Só é considerado vinho aquilo que é resultado do mosto, que é exatamente como se fosse a cauda da uva e ela entra em fermentação. Isso é vinho. E para quem está iniciando, né, vamos começar assim de leve, para os iniciantes que devem estar nos assistindo também, por onde eles começariam a degustar o vinho, já que não tem o costume, não tem aquele hábito, então não fazer aquela carinha feia, por qual você sugeria que eles iniciassem? O paladar do brasileiro ele é muito doce e as pessoas têm preferência pelo vinho de mesa. O vinho de mesa ele é muito açucarado, então ele não é um bom iniciante para quem quer realmente adentrar pelo mundo dos vinhos finos. Nós temos o vinho de mesa e nós temos os vinhos finos. E eu sempre recomendo começar por uma uva branca, um chardonnay ou um sauvignon blanc, que você vai sentir a leveza da uva e não vai permitir que o travamento do tanino prenda a sua língua. Elegante, saboroso e leve. Então, eu já vou aproveitar esse engajamento e pedir de forma bem simples uma explicação sobre o vinho de mesa, o vinho frisante e o vinho tranquilo, que também é muito comentado. Nós temos as uvas viníferas, que são as uvas que se produzem os vinhos finos, e nós temos as uvas de mesa. Essas uvas que nós compramos no supermercado, ela produz um vinho? Produz, mas não em tanta qualidade como o vinho fino. Então, o vinho de mesa é um vinho produzido com uva de mesa, onde geralmente ele é mais adocicado. O vinho de uvas finas, que é esse vinho aqui, ele é produzido com uvas viníferas. E aí nós vamos ter algo em torno de 170 tipos diferentes de uvas que são preparadas para se elaborar vinhos finos. Em relação à temperatura também, que é bem, pode-se dizer, delicado, né? Não sei se tem uma preferência sobre quente ou frio, mas qual é a temperatura exata para se servir um vinho? Como a maioria dos vinhos são de regiões frias, você pode degustá-lo em temperatura natural. Porém, os tintos, principalmente eu consigo ele na temperatura natural. Mas em nossa região, Nordeste, Brasil, você pode amenizar essa temperatura e começar a quebrar os tintos menos gelados, os brancos mais gelados e os espumantes muito gelados. Então, quando eu pego um tinto, eu vou 17, 18 graus. Quando eu pego um branco, eu vou 16, 14, 13 graus. E o espumante, aí você desce 5 graus, 4 graus, 6 graus. O espumante, quanto mais gelado, melhor ele é para que ele possa gerar o perlágio, que é aquela bolinha subindo e descendo. Que é o que perlágio. Perlágio? Ó, gente, aprendam comigo também. Perlágio. Bem, a nossa mesa está aqui, pronta, ornamentada. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho em relação às taças, aquela questão de girar o vinho, cheirar o vinho. Às vezes as pessoas veem e acham estranho, então não sabem o porquê desse, entre aspas, ritual. Então, você poderia nos explicar um pouquinho por que tudo isso acontece? Primeiro ponto. Para que você possa degustar um vinho, você precisa de água. Você começa pela água. É com a água que eu lavo a minha boca, que eu limpo as minhas papilas, para que eu possa perceber as notas do vinho. A partir daí, eu vou colocar o vinho na taça e vou fazer o primeiro ponto de observação, que é a cor do vinho, a limpidez do vinho. Feito isso, eu venho para a segunda fase, que é analisar os aromas desse vinho. Analisei os aromas desse vinho. Não se roda a taça, como as pessoas dizem. Depois disso, eu faço isso aqui. Para que esse vinho respire. Quando o oxigênio entra, ele libera todos os aromas. Feito isso, vamos de novo? Aqui sim. Aí eu já percebi que esse chardonnay tem aroma de maçã, tem um sabor delicado. Simplesmente quando eu sinto, esses aromas já vêm para a boca e eu já começo a salivar. Por quê? Já até sede. Porque ele tem uma acidez perfeita, equilibrada.
extremamente harmonioso e vai muito bem com o queijo. Professor, agora eu quero até aproveitar, porque você falou sobre um pouquinho do frisante, que as pessoas costumam chamar também muito de champanhe, mas champanhe, se eu estiver errada, é uma marca, né? Nós temos espumante, champanhe, frisante. E se for espanhol, é cava. Então, o que é um frisante? O frisante é um vinho que é acrescido gás. É como se fosse um refrigerante. O espumante é um vinho que ele passa por duas fermentações para que ele possa liberar aquele gás e gerar as borbulhas que nós chamamos de perlage. O champanhe, sim, é francês, só é considerado francês o que é produzido na região de Champagne, na França. E geralmente eles são produzidos pelo método champenoise, que é o método que gera os melhores espumantes do mundo. O Brasil é um grande produtor de espumantes de altíssima qualidade. Então nós temos espumante, frisante, champanhe e se for espanhol nós temos o cava. Gente, é muito sofisticada, tudo de bom. Agora, virada de ano tá chegando. Então, assim, quais são as indicações que você iria passar para quem está querendo aproveitar a virada com um bom vinho? A virada do ano, geralmente, ela pede um bom espumante, que é para fazer um print, para realmente fazer a transição. Brindar, comemorar, degustar, saborear. Mas para acompanhar a comida, o interessante é um bom vinho branco, para acompanhar um peixe, até porque se come peixe na virada do ano, porque ele nada para frente. Ele também é adequado para você comer carnes leves e principalmente para trabalhar com queijos. Então, um vinho branco. Aqui nós temos uma uva chardonnay, ele vai muito bem, mas nós podemos ter um espumante brut, um espumante demi-sec ou um champanhe. Esses são os que a gente mais considera adequados para a virada do ano. Espumantes, brut ou seco e o vinho branco. E para aquele pessoal que gosta também do nosso tradicional churrasco, quais seriam os vinhos que você indicaria? Porque também tem gente que, claro, tem família que comemora com peru, com frutos do mar, mas que gosta daquela carnezinha vermelha. Agora, quem é amante da carne vermelha, o branco não vai. Fica na boca extremamente delicado. Para carne vermelha, nós vamos trabalhar um Malbec ou um Cabernet Sauvignon, que são uvas tintas, que tem um alto teor de tanino e ela vai equilibrar com a gordura da carne. E aí sim, você vai perceber o que é harmonia, o que é delicadeza, o que é prazer. Um Malbec com uma picanha, um Malbec com um churrasco, e digo mais, para você que gosta, um Malbec até com a mão de vaca dá para ir. Uau, viu? Já tem várias opções, gente. Aproveita. Claro que o professor já esteve aqui comigo, mas tem mais desafio e eu trouxe perguntinhas novas. Vamos lá para a entrevista ping-pong. Fique à vontade. Um hobby. Nadar. Um esporte. Eu prefiro correr. Doce ou salgado? Salgado, mas eu também não resisto a um bom doce. E o que mais você gosta da sua profissão? Trabalhar com pessoas. Trabalhar com pessoas é algo que me realiza, é algo que me ajuda a acordar cedo para começar o dia e buscar sempre bem. Repita e complete a frase comigo. Eu sou uma pessoa que ama viver, que adora tudo que tem de bom e todo dia é um novo começo. E sou muito grato. Por hoje é só, ficamos por aqui, mas aguardo vocês no ano que vem. Um feliz 2024. Feliz 2024.